todo. Isso porque eu sou machista, imagina se eu não fosse. O senhor falou da Argentina, o ministro Paulo Guedes ontem falou que se a Kirchner fechar, o Brasil deixa o Mercosul. Essa é a linha? Olha só como a gente joga direitinho o Paulo Guedes. Daqui a pouco, né, vamos falar que estou tendo um clima com ele. Durante a campanha, eu falava com o Paulo Guedes do viés ideológico e o meu sentimento era que tinha que acabar com o Mercosul. Tá? Lógico, nós chegamos, afastamos o viés ideológico. Contato excelente com o Macri, excelente com o Marito. O do Uruguai, apesar de ser ainda um pouco da esquerda, deu para conversar tranquilo, numa boa. O atual candidato que está na frente, na Argentina, que tem a vice, a Cristina Kirchner, ele já esteve visitando o Lula. Já falou que é uma injustiça, o Lula está preso. Já falou que quer rever o Mercosul. Então o Paulo Guedes, perfeitamente afinado comigo por telepatia, já falou, se criar problema, o Brasil sai do Mercosul. E tá avalizado, sem problema nenhum. Isso não pode atrapalhar o acordo por 20 anos? Mas não vai atrapalhar, demorou muito, porque tinha mais 3 países, se fosse só o Brasil, tinha resolvido até de forma multilateral. Agora nós queremos trazer esse país conosco. Interessa, não interessa, nós temos aqui outra Venezuela. E é o que eu estou falando, o Rio Grande do Sul pode se transformar numa Roraima. Se a questão econômica afundar na Argentina, desemprego, recessão, né? E é um governo ditatorial, esse do passado, a elite vai fugir imediatamente da Argentina, o que é comum acontecer em qualquer país, até a Venezuela. Começou a elite fugindo para onde? A Miami, classe média, Colômbia, Chile, um pouco Argentina, e os mais pobres agora estão indo para o Brasil. Por que isso? É questão de linguística. Eles já se entendem quando vão para esse país, quando vem para cá não se entende. O primeiro ponto é a linguística, os costumes, muito parecido, a origem deles. E no sufoco o pessoal está vindo a pé, passando por Pacaraima ali, indo para Boa Vista e o resto do Brasil. Vai acontecer, infelizmente, a mesma coisa que a Argentina, nós não queremos isso. Que sinais o senhor espera, na hipótese do favorito ser o vencedor na eleição, que sinais o senhor espera do governo para que o Mercosul seja fortalecido ou desmantelado? Eu não acredito que ele queira seguir nessa linha de liberdade e democracia. Esse pessoal, quando se apodera do poder, não quer sair mais. Eles sempre viveram às custas da coisa pública. Olha aqui no Brasil, o problema que a gente tem em ministério com gente infiltrada lá dentro. Com a mente completamente lavada, como algum repórter também. O cara é impressionante, escreve cada matéria que parece que, pelo amor de Deus, cara. Simpático aí ao que esse pessoal aí fez no passado. O senhor está aberto a conversar com ele se ele vencer as eleições? Eu converso até com a Folha de São Paulo, quem dirá com o futuro presidente da Argentina. Trabalho. Aqui de novo fazer, aqui de novo lá. Vou embora hoje, mas não podia deixar de vir aqui. Tá chegando o ano do meu aniversário. Beleza. E aí, Cordeiro? 01, aquele dia que eu falei com o senhor do Correio, deixei lá com o 7 na sala 315. Fala comigo. Fala, Vitor. Bom dia, presidente. Tudo bem? Bom, não. Presidente, a Polícia Federal ontem ela apresentou uma versão diferente sobre a substituição lá do superintendente. Produtividade? Estão sabendo para onde ele está indo? Estão sabendo para onde que ele está na superintendência está indo? Para onde está indo? Eu queria estar no lugar dele. Ele vai ter maior produtividade para depois. Para onde ele vai? Ele está indo, é a mesma coisa você mudar do interior para uma na beira da praia. Tá? O motivo não interessa, o motivo é ele vai produzir melhor em outro lugar, cansou da região, está manjado da região às vezes para proteger a própria vida do alimento. E outra coisa, se mudar, a gente tem que dar satisfação para mandar muita gente, né? Se eu assumir a presidência, tem que manter tudo, manter ministro, secretaria, tem que manter tudo, é isso? Se tiver qualquer mudança, no seu governo. Bem, vamos lá. Continua outra pergunta, essa está encerrada aí. Outra Presidente, o senhor pode esclarecer aqui, não ficou claro pra gente. Outra pergunta. Por que o senhor não quer Produtividade, responder, vai produzir melhor para onde está indo. Eu queria estar no lugar dele. Outra pergunta. Ele está indo para Brasília.
Pô, pergunta se ele quer vir pra cá. Pergunta pra ele. O que a PF diz pra gente é que foi um pedido dele, que ele gostaria já de ter saído do Rio e vir para Brasília. Tá vendo aí? Você tá vendo aí? O senhor disse que era por produtividade. Ele vai produzir mais aqui. Eu não falei falta de produtividade. É muito simples. Se separou por amor. Né? Tem tudo uma interpretação. No ato impensado, mata o filho, o pai amado. Quem matou quem? É a língua portuguesa. Presidente, ontem o senhor comentou na live sobre um projeto para que os atletas que ganham bolsa das Forças Armadas possam entrar no quadro permanente. O senhor poderia explicar um pouquinho melhor? Olha só, desde 92, se eu não me engano, existe o quadro temporário. O soldado, o cabo, o sargento, o segundo tenente, ele fica ali no máximo 8 anos e vai embora. Ele tem que ter 10 anos para entrar na linha da estabilidade. O que nós pretendemos, estamos estudando, e o Jean Fernando deve concordar, para certos tipos de competições, nível mundiais, quem tirar medalha de prata, conseguir de ouro ou de prata, se ele quiser, ele prossegue, rompe os 10 anos, daí segue uma carreira normal como outro militar qualquer. Isso é lei, não é na minha caneta BIC não, é lei e passa pelo parlamento. A plus de autoridade, presidente, o senhor já fez uma primeira análise sobre o assunto? Não analisei ainda não deu tempo de ver. O que eu estou ouvindo falar muita coisa, até botei algumas perguntas no Facebook ontem. Veta. Pergunta, você já leu o projeto? Ninguém leu, certo? Tem coisa boa, tem coisa ruim, não sei. Eu não quero no primeiro momento, policial militar. Se é que isso está lá, eu não sei se isso está lá. Tá? O cara vier algemar alguém de forma irregular e ter uma cadeia para isso. Isso não pode existir. O resto a gente vai ver, vamos analisar. Vetando ou sancionando ou vetando parcialmente. Eu vou levar pancada, não tem como, eu vou apanhar de qualquer maneira. Muitas vezes sim ou não, ou abstenção você apanha. Aí vai ser um prato cheio para a Folha de São Paulo. Presidente, a Noruega anunciou ontem a suspensão de mais de 130 milhões de reais no Fundo Amazônico, quer dizer, mais um país que suspende. Todo mundo, vamos arranjar. O senhor entende que o Brasil tem condições de fato de abrir mão desse recurso em função do entendimento sobre uma visão da Amazônia? Assim que eu entendo, desde o tempo que eu era tenente do Exército, estava na fronteira, lá em Niuaque, Mato Grosso do Sul. O pessoal está comprando a prestação Brasil. Eles estão inviabilizando. Olha, a compra no passado era também demarcando terras. O Brasil só fazia acordo lá fora com todos os governos anteriores, todos, sem exceção, todos, né? Em troca de abrir mão de sua soberania, demarcando mais terras indígenas, ampliando parques. Olha o parque aqui de Goiás, aqui, tá? O Temer aumentou mais da metade o tamanho dele, tá certo? Não pode continuar assim, 61% do Brasil você não pode fazer nada. Tem locais aqui que você, para produzir uma coisa, você não vai produzir porque você não pode ir numa linha reta para exportar ou para vender. Tem que fazer uma curva enorme para desviar um quilombola, uma terra indígena, uma área de proteção ambiental. Estão acabando com o Brasil, pô. Presidente. Ó, se eu fosse fazendeiro, não vou falar o que eu faria não, né? Mas eu deixaria ter dor de cabeça. O senhor pretende flexibilizar de alguma maneira essa questão, presidente? O senhor pretende flexibilizar de alguma maneira essa questão da demarcação de terras, não. Da questão... Enquanto eu for presidente, não tem demarcação de terra indígena. Ele já tem 14% de território nacional. O que são 14%? Imagine a região sudeste. Minas Gerais, São Paulo, Rio e Espírito Santo. Uma área maior do que essa já é terra indígena, já não é terra o suficiente. Ontem eu tive de novo com um grupo indígena lá, vocês não estavam lá na presidência, né? Eles querem a liberdade para trabalhar na sua área. Eles não querem viver, né, como se fosse, claro, um confinamento para os seres pré-históricos. Eu não quero isso. Você tem falado em exploração racional da Amazônia. Você vai apresentar um projeto sobre isso? Já tem um modelo? Já tem uma técnica na Câmara, já está trabalhando aqui também do nosso lado, está trabalhando isso. Você tem que ir para a guerra da informação primeiro. Se eu chegar, tudo que tem na cabeça e botar para frente, vai dar uma explosão, o pessoal não entende. Qual que é o projeto, presidente? Oi? Qual que é o tem uma PEC na Câmara, se não me engano, você lá sabe do... de quem Não, não sei. Não sei. Em relação ao presidente, o governo vai tomar alguma decisão de cancelar a concessão? Não. Qual que vai ser o tipo de... Nós vamos honrar contratos. Nós temos que honrar contratos. Então, o governo pede a credibilidade. Agora, na renovação, é esse que vive faturando em cima do povo, Eu queria um empreguinho desse para mim, administrar 500 pardais aqui em Brasília. Eu gostaria de um empreguinho desse para mim. Se alguém quiser,
estou à disposição aí. Lógico, tem que ter tráfico de influência, né? Não é para qualquer um. O senhor não vê é pra risco de qualquer um. aumento mas na renovação, o senhor disse como? É mudar a regra do jogo aí, dessas posições? Não, você tem que, por exemplo, eu conversei com o Tarcísio, não está certo ainda. Né? Ele negociou com a Justiça 1000 pardais no Brasil. Todos os pardais eu quero numerados. Se você está lá, por exemplo, no Piauí, pardal número 299. Né? Depois você vai no Rio Grande do Sul, tem com o mesmo número, tem coisa errada. Tem estado aí que tem mais de 1000, contando, se contar os municipais, então tem milhares. Não estão preocupados, de responder, não estão preocupados com a vida do povo, preocupados em arrecadar dinheiro. Eu vou revelar o nome das empresas que administram isso aí. E botar quem são as pessoas, para todo mundo conhecer quem são as pessoas. Não há interesse em salvar a vida. Se houvesse interesse em salvar a vida, botava um radar na frente de cada hospital. O senhor tem uma agenda com o ministro Ernesto Araújo. Vocês vão falar sobre o timing da indicação do Eduardo, é algum outro tema? Eu me dou tão bem com o Ernesto Araújo que as pautas acontecem na hora. Lógico que o caso Eduardo vai entrar na porta de novo. O senhor formaliza semana que vem? O O senhor formaliza semana que vem a indicação? Eu falei, eu tenho que formalizar na hora certa. Certo. O chefe da PF será o delegado Carlos Henrique Souza, como está na nota da PF? Eu não sei, eu acho. Eles já anunciaram o substituto. Carlos Henrique Souza? Não, pelo que eu sei é um que está em Manaus. Eu fiquei sabendo que está em Manaus. É superintendente de Manaus para lá. A nota da PF é o superintendente de Pernambuco, que seria deslocado para o Rio. O que eu fiquei sabendo, se ele resolver mudar, vai ter que falar comigo. O senhor que Quem vai manda decidir? sou eu. Deixar bem claro. Eu dou liberdade para os ministros todos, mas quem manda sou eu. Pelo que está pré-acertado, seria o laude de Manaus. Mas partiu do senhor isso? O senhor olha, pergunta pro Moro. Já estava há 3, 4 meses para sair o cara de lá. Sim, mas partiu da PF ou do senhor? Tá 3, 4 meses. O que acontece? Quando vão nomear alguém, falam comigo. Ué, eu tenho o poder de veto, ou você é um presidente banana agora? Cada um faz o que bem entende e tudo bem. Não, assim como eu acho que o publicado no dia de hoje é uma troca de diretor de hospital no Rio de Janeiro. Se não for hoje, publica segunda-feira. É natural, você vão dar a mesma atenção ou não? Se vão dar a mesma atenção, querem me indispor com a PF, não vai me indispor com a PF. Não vai me dispor. Quantos hospitais do Rio você tem prova? Lá são meia dúzia, não sei de cabeça, talvez, a maioria, com toda certeza. Presidente, você tinha proposto encontro na Argentina reforma tributária e PEC da capitalização. Manda quando pro Congresso? Não, esse aí é o time político. Tem que ter time político. Mas assim, vão mandar. E tributária, sobre Macri, presidente. O senhor Macri. já proposto encontro com o presidente Trump e outros presidentes latino-americanos na Argentina. Vai ocorrer esse encontro? Não progrediu isso aí. Talvez eu esteja na região da Tríplice Fronteira, na Argentina, num voo que está sendo inaugurado de Madrid para Foz do Iguaçu. Quando, presidente? Eu não sei a data de cabeça aqui. Isso está no radar. Presidente, sobre tributário, eu queria voltar um pouquinho. O senhor falou que depende do timing e tal, do timing que vai ser feito, mas o senhor já tem a proposta já formulada? O ministro Guedes já apresentou a proposta do senhor? Por alto, já foi falar para mim. Já foi numa reunião de ministros, já foi falar. O senhor tem uma expectativa de quando isso pode ser mandado para o Congresso, mais ou menos? É o time político, Vamos ver como é que se encaminha, né? A reforma da Previdência no Senado. Eu acho que não vai ter problema. Vai esperar a conclusão da reforma para Não poder sei, enviar? não sei. É o time, o momento. É o momento que o cara te pede casamento. Tem que ter um momento. Você está de TPM, o cara não vai pedir casamento, sai de TPM. Ok? Vai manter o presidente? O senhor concordou com a contribuição previdenciária proposta na reforma tributária pelo Marco Sintra, que é um imposto sobre movimentações financeiras? Isso está sendo O senhor já concordou com isso ou o senhor não tem? Eu já falei para vocês que, graças a Deus não, gostaria de entender, mas não entende de economia. Quem entendia afundou o Brasil. Dilma Rousseff entendia de economia, afundou o Brasil. Os economistas do passado ferraram o Brasil. A nossa dívida interna, 4 trilhões de reais. Está em análise. Quer que eu entre nesse caldeirão fervente para resolver o problema? Apesar de meu nome ser Messias, eu não faço milagre. Às vezes o senhor concordou, não, né? Olha só, quando apresenta para mim, eu paro do princípio, tem que confiar no ministro. Ponto final. É igual o Mandetta quando falou dos mais médios, alguma coisa eu dar uma olhada. Então, mas se o Guedes apoiar essa contribuição previdenciária, o senhor vai dar o aval? Essa CP. Eu sou consultado, mas em grande parte eu concordo, eu sou convencido, eu tenho que acreditar, cara. É meio que nas pessoas que eles escolhem no ministério, né? Carta branca, eu tenho o poder de veto.
Senão você é um banana. Ok? E o povo não acreditou em mim? Então a política é minha. Não é de autoritarismo. É mais de hierarquia e disciplina. Tem que ter. E eu cobro dos ministros. Na reunião reservada, a última aqui, a temperatura subiu, borbulhou. Né? Então nós temos que dar uma satisfação ao povo. Tá? O Brasil, apesar da sua riqueza, o povo, em grande parte, uma parte considerável, tem problemas para resolver. Resolve por aqui já. Apesar de CMP valia como lei, né? A sua aprovação na Câmara da Liberdade Econômica, mais gente tomar conhecimento que não sabia, vai atrás do teu negócio, vai entrar no alvará e começa a trabalhar sem receber o ok da prefeitura. Tá indo o Brasil. Olha a Argentina aqui, o que aconteceu com a bolsa, com o dólar, com a taxa de juros dele. O mercado deu um sinal que não vai perdoar e a esquerda na Argentina novamente. O pessoal vai tirar de lá. Os empresários não vão investir mais na Argentina enquanto não resolver a situação política, né? Hoje já começa a sair de lá. Presidente, desculpa, você falou que a temperatura subiu, que o senhor cobrou os ministros na última reunião, foi sobre o quê? De vez em quando sobe a temperatura em casa com a dona Michele. Você quer saber o que é também ou não? Eu não vou falar porque quem leva porrada sou eu. O tempo todo. Isso porque eu sou machista, imagina se eu não fosse. O senhor falou da Argentina, o ministro Paulo Guedes ontem falou que se a Kirchner fechar, o Brasil deixa o Mercosul. Essa é a linha? Olha só como a gente joga direitinho o Paulo Guedes. Daqui a pouco, né, vamos falar que estou tendo um clima com ele. Durante a campanha, eu falava com o Paulo Guedes do viés ideológico e o meu sentimento era que tinha que acabar com o Mercosul. Tá? Lógico, nós chegamos, afastamos o viés ideológico. Contato excelente com o Macri, excelente com o Marito. O do Uruguai, apesar de ser ainda um pouco da esquerda, deu para conversar tranquilo, numa boa. O atual candidato que está na frente, na Argentina, que tem a vice, a Cristina Kirchner, ele já esteve visitando o Lula. Já falou que é uma injustiça, o Lula está preso. Já falou que quer rever o Mercosul. Então o Paulo Guedes, perfeitamente afinado comigo por telepatia, já falou, se criar problema, o Brasil sai do Mercosul. E tá avalizado, sem problema nenhum. Isso não pode atrapalhar o acordo por 20 anos? Mas não vai atrapalhar, demorou muito, porque tinha mais 3 países, se fosse só o Brasil, tinha resolvido até de forma multilateral. Agora nós queremos trazer esse país conosco. Interessa, não interessa, nós temos aqui outra Venezuela. E é o que eu estou falando, o Rio Grande do Sul pode se transformar numa Roraima. Se a questão econômica afundar na Argentina, desemprego, recessão, né? E é um governo ditatorial, esse do passado, a elite vai fugir imediatamente da Argentina, porque é comum acontecer em qualquer país, até a Venezuela. Começou a elite fugindo para onde? Para Miami, classe média, Colômbia, Chile, um pouco Argentina, e os mais pobres agora estão indo para o Brasil. Por que isso? É questão de linguística. Eles já se entendem quando vão para esse país, quando vêm para cá não se entendem. O primeiro ponto é a linguística, os costumes, muito parecido, a origem deles. E no sufoco o pessoal está vindo a pé, passando por Pacaraima ali, indo para Boa Vista e o resto do Brasil. Vai acontecer, infelizmente, a mesma coisa que a Argentina. Nós não queremos isso. Que sinais o senhor espera, na hipótese do favorito ser o vencedor na eleição, que sinais o senhor espera do governo para que o Mercosul seja fortalecido ou desmantelado? Eu não acredito que ele queira seguir nessa linha de liberdade e democracia. Esse pessoal, quando se apodera do poder, não quer sair mais. Eles sempre viveram às custas da coisa pública. Olha aqui no Brasil, o problema que a gente tem em ministério com gente infiltrada lá dentro. Com a mente completamente lavada, como algum repórter também. O cara é impressionante, escreve cada matéria que parece que, pelo amor de Deus, cara. Simpático aí ao que esse pessoal aí fez no passado. O senhor está aberto a conversar com ele se ele vencer as eleições? Eu converso até com a Folha de São Paulo, quem dirá com o futuro presidente da Argentina. O senhor vai fazer um movimento de aproximação? Não. Aí estamos dispostos, né? Ele que vai ter que dar o sinal. Quando eu tomei posse, eu falei que ia manter a democracia, liberdade, abrir o mercado, respeitar as religiões. E o que eu estou fazendo. Esse aí vai trocar a superintendência articulou em nome do Vladimir Aras.
senhor? O Deltan. Para ser indicado para PGR. Para ser indicado para PGR. O Aras ganha pontos ou perde pontos com o senhor? O Deltan articulou na vazada. Eu não sei se é verdade a informação, né? O Aras continua no páreo. Não perde pontos com o senhor? Não. Agora tá. Tem alguns nomes ali estão no mesmo nível. Aí tá a dificuldade de. Deixa passar um pouquinho mais, não tem pressa. Só vai demorar muito, né, para apresentar? Não sei. Às vezes, né, o cara não casa é porque tá morando na casa da futura sogra, sem pagar aluguel, daí ele fica atrasando, né, o casamento, pô. Tá indo bem, e quem vai substituir a Raquel Dodge aí numa... Desde que até lá não tem um nome, uma pessoa completamente tranquila, equilibrada. O outro era o irmão do Flávio Dino, do PCdoB, então tá tranquilo, não tem que ter pressa nesse caso. O senhor cogita então a possibilidade de ter um interino, caso não tenha se até lá eu não indicar ou indicar não for ser batinado, vai ter interino. Isso não preocupa o senhor? Não, de jeito nenhum. É o que repetindo para vocês, MP não é apenas combate à corrupção, tem um pessoal focado, combate à corrupção, tem que combater a corrupção, mas você bota um cara que é radical, né, combater de corrupção, daí na questão ambiental ele é um xiita, não pode fazer nada do Brasil, tá? Questão de minorias, tá? Tocar um rebu aqui no Brasil aqui. A questão indigenista, licenças ambientais, poxa, você tá amarrado, o Brasil não vai para frente. A pessoa tem que ser um pouco de tudo, ou muito de pouco, não sei, um pouco de tudo é melhor. Presidente, qual a posição em que você fala sempre em questão de minorias? Que posição o senhor espera do PGR em questão de minorias? Eu digo, no macro, eu tenho dito sempre o seguinte, que as leis têm que ser feitas para proteger as maiorias. Eu estou errado? Eu quero ver se estou errado. Se é para proteger a minoria, vamos proteger aí o assassino, o serial killer. Eles são minorias. É que o conceito de minorias usado geralmente não... Eu não sou politicamente correto e ponto final. Já sabia que eu era assim. Tá? Detesto politicamente correto. Não se pode mais contar piada no Brasil. Vai contar piada do Branquelo aqui. Não posso mais que você é punido. O barbudo, feio pra caramba ali, não pode. O cabeçudo ali, ó. De onde é que tu ia acabar da peste? Receita Federal no Rio, o senhor também vai trocar a superintendência? Receita Federal está nas mãos aí do Paulo Guedes e do Marco Sintra. Se tiver que mudar, vai ser mudado. Mas não tem nenhuma decisão ainda. Olha, vocês sabem como, de maneira geral, uma máquina se organizou ao longo de décadas. São grupos, né? Em tudo quanto é lugar, que se julga o dono do pedaço. Isso acontece. Não é fácil você fazer aquilo trabalhar para o bem comum, né? Então tem algumas instituições que estão com problemas. Se porventura tiver um foco desse na receita, vai ser mexido. Quando o senhor assina a medida provisória que vai mudar o COAF? Eu acho que está pronta, né? O Paulo Guedes acho que deve estar em Brasília hoje. Se tiver segunda-feira, ele estiver pronto, o COAF vai, deixar bem claro, vai para, eu acho que já pode emendar um projeto na Câmara, vai para o Banco Central. E lá são concursados no Banco Central que vão trabalhar. Vai ser medida provisória mesmo. Se puder pegar um projeto ou emendando na Câmara, melhor. É melhor que já discutiu. Já ganha tempo, fica ali com o mesmo problema. Eu, como militar, tenho na minha cabeça resolver o problema o mais rápido possível. Presidente, queria voltar um pouquinho. Você falou de amigos do rei, que você vai expor jatinho, que não sei o quê. Não, vai ser anunciado semana que vem pelo BNDES. A gente vai abrir o sigilo de tudo. Se eu não me engano, foram gastos 2 bilhões de reais para compra de jatinhos. Não foi, parece que não foi legal, parece. Uma taxa de juros de 3% e 4% ao ano. E quem é que foi beneficiado? Amigo do Lula, da Dilma, amigo do rei. Você vai expor o Luciano Huck? Ele comprou jatinho? Ele perguntei, ele comprou jatinho? Você me responde. O senhor citou uma frase que ele deu numa entrevista recentemente na live ontem, por isso que estou perguntando dele. Não sei se eu sou, ele falou que eu sou o último aqui, o último capítulo do caos. Então ele faz parte, se ele comprou jatinho, ele faz parte do caos. Ajudou aquele empréstimo, né, para amigos, quase R$500 bilhão. Amigos, Fidel Castro, ditador de Angola, Venezuela, essa galera toda aí. E aqui no Brasil, pelo que me parece, pelo que está levantado, R$2 bilhões para amigos comprar jatinho também, né? Eu não farei isso, que eu tenho vergonha na cara, ok? Mas quem faz isso sabe que
Para você conseguir 10 mil reais no banco, você tem que ralar, cara. Você tem que ralar. Tem que deixar a cueca de garantia lá. Agora, para esses caras, não deixa nada. E pagar 3, 4% de juros ao ano, pô, pelo amor de Deus. Agora, a diferença é que a Selic estava lá em cima, quem pagou? Foi o povo que pagou o imposto aí. É justo fazer isso aí? Eu acho que. Não é cerimônia. Aí vai ser, deve ser anunciado segunda-feira. Tem uma cerimônia boa na terça-feira, que a gente vai revolucionar o mercado aí, imobiliário, via Caixa Econômica Federal, botando juros bem lá embaixo. Já está definido? Vamos lá. Já vi o projeto, tá 10, parabéns pro Pedro Guimarães, é 10. Você pode antecipar alguma coisinha? Não, porque é surpresa. Vamos lá, presidente. A gente vai É trazer. uma surpresa. Valeu, pessoal. Rio hoje, presidente. Vou pro Rio. Hoje à noite estou comendo um podrão lá em frente à academia. Quero lembrar meus bons tempos, cachorro quente lá na. E amanhã tem entrega de espadim, 10 horas. E à tarde, pra noite, eu vou pra Barretos. Vou dar uma volta a cavalo lá, eu caiado lá no Ministro Picadeiro. Toffoli vai com o senhor? Quem? Ministro Toffoli. O senhor tinha comentado que ele poderia ir. Pelo que eu sei, eu não sei se vai comigo ou já vai estar lá. Porque já partiu um avião para outras missões no Rio de Janeiro. Ele vai participar na É o AMAN chefe também. do executivo, para mim, se quiser ele comparecendo para mim, é bem-vindo. Como se Rodrigo Maia, o Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre acho que confirmou também, não sei o Rodrigo Maia. Na AMAN, isso. Da MAN. O senhor viaja hoje à tarde? Hoje à tarde. Quer a carona no meu avião? Não, mas eu não posso. Levar filho leva porrada. Levar você tem que levar porrada também, pô. Valeu, até mais aí. Obrigado.